A verdade de cada um. A verdade era aquela: eu havia contado para minha avó tudo que eu tinha vivido com Heriberto. A paixão que eu vivi aos 18 anos de idade. Eu tinha 18, ele tinha 36. Tivemos encontros às escondidas, encontros secretos, tinha que ser assim. O que acontecia com o meu coração também acontecia com o dele. Havia correspondência naquele sentimento, naquele amor. Mas sem dúvida, ele era muito mais maduro na relação comigo. E ele trazia consigo aquele sofrimento atroz. Havia há pouco mais de 5 anos que ele vivia o drama. Ele continuava casado, sim, com a Lete, mas não tinha mais a mulher com a qual ele havia se casado, porque ela agora vegetava sobre uma cama desde que sofreram um AVC. E depois de dias internadas, depois de muitos dias internada, ela teve alta, mas a falta de oxigenação no cérebro a havia afetado de maneira profunda e grave. Ela estava condenada a viver sobre uma cama e eternamente teria que depender de pessoas que dela cuidassem. No início, o plano de saúde dava toda a assistência, ou muita assistência, mas o prolongamento da vida vegetativa fez o plano abolir muito da sua assistência. E Heriberto tinha que se desdobrar em 3 escolas particulares. Ele dava aula pela manhã, à tarde e à noite numa faculdade. Ele lutava pela mulher. Ele honrava o seu papel de marido, levando a sério o juramento que ele havia feito. Juntos, unidos na saúde e na doença. Mas eu era muito nova, sabe? Eu era muito nova para entender tudo isso. Até eu admirava como homem, mais ainda. No entanto, a paixão explodiu em mim. Eu ainda tão menina, já era muita coisa para mim. Eu ainda tinha que manter em sigilo, manter em segredo aquilo tudo, pois o Heriberto me implorava que eu não contasse nada a ninguém sobre nossos sigilosos encontros, secretos encontros. Fica entendido que aquela era uma condição, se eu quisesse, e meu Deus, como eu queria continuar me encontrando com ele, eu não podia contar a ninguém. Aceitei as regras impostas e escolhi Heriberto para que ele fosse o primeiro homem da minha vida. E foi espetacular, foi maravilhoso. Afinal, me entreguei para um homem vivido, experiente, romântico, que fez daquele momento algo inesquecível. Aí sim que eu perdi completamente o controle dos sentimentos. Perdi as estribeiras dos sentimentos. Não conseguia mais ficar longe de Heriberto. E comecei a fazer uma série de cobranças em relação a ele. Não vou mentir. Eu comecei a me perder até nas cobranças. Porque a minha vontade era me casar com Heriberto. Eu queria tê-lo ao meu lado, mas em todos os momentos e para sempre. Eu queria que ele se casasse comigo, que ele ficasse comigo, que ele formasse uma família comigo. E a solução para mim, com relação à mulher dele, era simples. Ele teria que se separar dela, caramba. Ele não poderia ficar preso a uma pessoa que vegetava sobre uma cama. Meu lado humano dizia que bastava que ele se preocupasse com ela, mantivesse alguém cuidando dela, que são os cuidados humanos, que visam a sobrevivência. Afinal, ela não tinha mais sentimentos por ele, ela não nutria mais sentimentos por ele, ela vivia um sono eterno em cima de uma cama. Mas eu estava enganada. Eu estava redondamente enganado. Meu ponto de vista não era o ponto de vista, inclusive, do Heriberto. Apesar dele corresponder o que eu sentia, ele me disse que não poderia abandonar a mulher. E até me explicou: Marília, é verdade, ela não é mais a mulher com a qual me casei. Ela não é mais a mulher pela qual me apaixonei.
Aquela mulher, em verdade, morreu com um AVC. Mas o seu coração, Marília, ainda pulsa. Seu sangue ainda corre em suas veias e artérias. E enquanto o seu coração pulsar, eu não posso abandoná-la. Ainda que ela não raciocine palavras, não as articule, e talvez até nada mais sinta, é verdade. Mas só o batimento do seu coração, só do coração dela bater, isso me lembra que ainda somos casados e o nosso juramento deve imperar. Ele sabia falar, ele era inteligente, ele era professor, ele era sábio. Eu apenas, muito jovem mulher ainda, começando a minha vida, não o entendi com aquela profundidade e frustrada, diante de tantas cobranças, eu cometi aquele equívoco que a juventude nos faz cometer. Tá, então você fez a sua escolha. Escolheu a ela e não a mim. Tá acabado. Tá acabado. Para mim chega. Frustrada, resolvi acabar. O que para mim naquele momento nem deveria ter começado. Foi quando eu coloquei um ponto final em tudo. Não foi tão simples e nem foi tão rápido. 3 anos ficamos juntos, mas cumpri a minha parte nessa história. Consegui manter segredo de tudo, e foi por amor a ele, para jamais prejudicá-lo, inclusive na profissão dele. Foi nesse momento, aos 21 anos, eu tinha começado isso aos 18. Nesse momento, aos 21 anos, que eu deixei a cidade onde eu vivia com os meus pais e fiz o que parecia ser uma loucura para toda a minha família. Eu consegui aprovação na Universidade del Valle, em Cochabamba, na Bolívia. Eu entrei no curso de medicina. Eu sonhei a minha vida inteira com isso, fazer medicina. E como eu não consegui aprovação no Brasil, eu fiz essa mudança radical na minha vida. Mas no meu caso, havia um outro motivo, uma outra razão, Heriberto. E essa razão ninguém sabia, essa razão ninguém conhecia. Foi assim que eu passei a viver e a estudar em Cochabamba. É importante dizer que se trata de uma muito boa universidade, até porque muitas brasileiras vão para lá. Você faz boas amizades, sem contar que a Universidade del Valle, ela tem hospitais próprios em Cochabamba, onde se faz um bom preparo na medicina. Eu vim ao Brasil apenas em períodos de férias e confesso que a distância, estando em Cochabamba, na Bolívia, a distância do Brasil me ajudou. Fiz o meu curso em 6 anos e foi lá, em Cochabamba, que eu acabei conhecendo o Nelson. Eu o conheci no meu 4º ano de estudos e começamos a namorar. Ele se formou um ano antes de mim. Eu gostava dele, ele gostava de mim. Ele veio para a mesma cidade onde eu vivia com os meus pais aqui, no Brasil, que também era a sua cidade. Aqui, ele fez um curso de adaptação para o exercício da medicina no Brasil, uma vez que ele era formado na Bolívia. Foi aprovado e ele começou a trabalhar. Quando eu voltei, 1 ano depois, ficamos noivos. Mas até por ele estar trabalhando já na área, eu me acomodei um pouco, eu dei um tempo. Foi quando aconteceu o episódio com a minha avó. O episódio da tentativa de internação da minha avó numa clínica. Foi quando aconteceu exatamente esse episódio com a minha avó. E eu tomei aquela decisão que todos vocês conhecem, que acompanham a minha carta desde o início. Eu decidi morar com ela, numa cidade a quase 2 horas de distância da nossa. Ele, o Nelson, meu noivo, cobrava a minha presença. Diante da minha negativa, ele simplesmente resolveu acabar com tudo. Óbvio que não foi só por isso. Nosso amor, em verdade, nunca foi tão forte assim. E nesse ano que, lembra que ele veio para o Brasil, ele ficou sozinho aqui 1 ano, olha, com certeza ele deve ter conhecido alguém aqui. A minha avó Rosinha viu como eu reagi. Não reagi tão mal assim. O fim do noivado me abalou um pouco, mas não tanto, ou que deveria ter abalado. E ela, sensível, como sempre foi, sabia
que na verdade eu sofria sim. Mas eu não sofria exatamente por aquele caso, mas por outro alguém. Sem contar que a minha ida para Bolívia, a minha avó me dizia agora: Marília, minha neta, todo mundo dizia que quando você foi para Bolívia estudar, era a sua vontade de fazer medicina. Mas no fundo eu sabia que aquilo era uma fuga, Marília. E tinha certeza que um dia eu iria descobrir tudo. E agora eu sei. Vó, olha, a senhora é a única da família, vó, que agora sabe da minha real história, do meu amor com Heriberto. Filha, escuta aqui. Não entenda como sendo uma retribuição por tudo que você fez e faz por mim. Mas eu sinto, bem no fundo do meu coração, tem uma luz clara que me revela, e me revela de dentro para fora. Me revela lá do fundo da alma. Essa luz me diz que eu vou te ajudar. E vou te ajudar muito nessa história. Vó, eu sinceramente, eu não duvido nunca da senhora. Mas, vó, eu não vejo como. Ajudar de que jeito? E pelo amor de Deus, vó, a senhora já está agora com 90 anos e não pode ter esse tipo de preocupação. Afinal, eu quando decidi vir para cá, para morar para a senhora, eu vim para cuidar da senhora e não o contrário, não para ser cuidada. Mas não me menospreze, Marília, minha neta. Não me menospreze devido à minha idade. Eu tenho 90 anos, sim. E eu ajudo com as minhas orações sempre. Mas eu estou tendo um aviso. Um aviso que eu não sei te explicar de onde vem. Que eu vou te ajudar muito mais nessa história com o Heriberto. Tá bom, vó. Quem sabe, né, vó? Quem sabe um dia a senhora possa conhecer o Heriberto. Para Deus, nada é impossível. Isso, minha neta Marília, isso. Você falou tudo. Para Deus, nada é impossível. Até mesmo eu, apesar dos meus 90 anos, ainda posso te ajudar. E muito. Confia. E foi assim que terminou a nossa conversa. Naquele dia conversamos bastante, rimos bastante, e isso apenas demonstrava o excelente relacionamento que eu tinha com a minha avó Rosinha. Mas a pergunta que não queria calar, que ficava no ar: minha avó me ajudar, mas me ajudar como? Me ajudar de que forma? De que jeito? E olha, agora vem a resposta. Foi a ajuda mais inesperada e inusitada do mundo. Algo espiritual. Algo sobrenatural. Daquela nossa conversa pra frente, dali 8 meses depois, a minha avó se deitou para dormir. 8 meses depois daquela nossa conversa, a minha avó se deitou para dormir e eu fiquei lendo na sala. Eu estava lendo na sala já há mais de 2 horas. Eu adoro essas leituras assim em solidão. Eu coloco assim uma luz sobre o livro. Foi o que eu fiz. Coloquei uma luz sobre o livro, sentei na minha poltrona e estava lendo há mais de 2 horas. Foi quando eu ouvi um suspiro muito forte da minha avó. Sabe, um suspiro assim? Eu lendo, eu ouvi da sala. Veio do quarto. Foi o que eu escutei. Quando eu ouvi aquele suspiro, de onde eu estava, eu gritei: vó, ô vó, tudo bem? Ô vó, vó, tudo certo, tudo bem? Mas não obtive resposta. Então eu corri até o quarto e vovó parecia dormir.
Mas quando eu tomei o pulso dela, eu não acreditei. Não havia pulsação. Não havia pulsação. Apesar de não exercer a profissão de médica, eu corri e peguei meu estetoscópio. Eu queria auscultar o coração da minha avó. Meu Deus, não tá batendo. Será que tá tão fraco que eu não tô conseguindo ouvir? O coração da minha avó não batia. Minha avó estava sem vida. Nessa hora é muito difícil manter a calma. Embora fosse treinada e preparada para isso, é muito difícil manter a calma. Liguei para todos da família e uma amiga médica que foi voando para lá, porque eu disse que da grande cidade, aonde estávamos, ficava a quase 2 horas. Esta amiga médica que estava de plantão, ela foi voando para lá. Ela me ajudou muito. Assinou o óbito da vovó e evitou que vovó fosse conduzida para um IML. No dia da confusão, foram 2 anos de convivência entre mim e vovó. De tudo, essa coisa da qual mais me sinto gratificada por ter realizado na vida foi ter cuidado dela naqueles 2 anos, ter ficado junto com ela naqueles 2 anos. Mas depois eu não tive mais condição de ficar sozinha na casa da vovó. Voltei para a casa dos meus pais. E aquela casa da vovó foi colocada à venda pela família. Passado um período, eu agora pensava em fazer o curso preparatório para exercer a medicina no Brasil. Foi quando eu tive a maior surpresa de toda a minha vida. Tive a maior surpresa de toda a minha vida. Heriberto, o grande amor da minha vida. Heriberto me procurou. Ele me achou nas redes sociais. E eu quase caí das pernas quando vi sua solicitação de amizade. Esfreguei os olhos sem acreditar. O adicionei imediatamente. E quando tive acesso às informações dele, vi aquele símbolo. Sabe aquele símbolo de luto da internet? Vi aquele símbolo de luto da internet. Onde ele postava, eu li que a mulher dele, Alete, a mulher dele havia falecido. Depois de mais de 7 anos, quase 8 anos, de uma vida vegetativa, a mulher dele havia falecido. Óbvio que fiquei triste por ele e mandei uma mensagem resposta. Eu era agora uma mulher de 30 anos e ele 48. Logo, ele me fez contato de retorno. Trocamos telefones e marcamos de nos encontrar. Descobrimos nesse encontro que o velho amor, se havia adormecido, estava mais vivo do que nunca. Até acordou descansado depois de um sonão desse. Olha, não foi imediato o nosso namoro. Ficamos um tempo ainda conversando sobre tudo. Foi quando ele, Heriberto, ele fez questão de vir à minha casa, eu digo a casa dos meus pais, né? A minha casa, porque eu morava com eles agora. Foi quando ele fez questão de vir à minha casa e oficialmente pedir a minha mão para os meus pais. Ele era das antigas. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas também o mais surpreendente. Prestem atenção em tudo que eu vou contar. Foi também o dia mais surpreendente da minha vida. Após o jantar, foi um jantar festivo praticamente, Heriberto se sentou num sofá da sala que fica de frente para a estante. Foi quando o Heriberto olhou para o retrato, a foto da minha avó Rosinha na estante. Aquela foto eu havia mandado ampliar, eu enquadrei, eu coloquei naquele porta-retratos. Era uma foto linda da avó Rosinha. Heriberto, ele olha a foto e ele emudece. E não só isso, ele olha a foto e emudece, e depois ele se levanta, ele fica de pé.
sem dizer nada, ele vai se aproximando mais e mais daquela foto da vó Rosinha. Olha, foi incrível que, para enxergar melhor, o Heriberto tirou os óculos e ele começou a olhar para aquele porta-retrato. Parecia não acreditar. Ele olhava o porta-retrato de perto e ele não acreditava no que estava vendo. Nossa, que foi, Heriberto? Marília, quem é? Quem é a senhora que está aqui na foto? Heriberto, essa da foto, do porta-retrato, é a minha amada avó, a minha avó Rosinha. Você não me fala isso? Não me fala isso, Marília. Por que, Heriberto? Calma. Perdi o ar. Eu tô sem fôlego. Tô até meio tonto. A minha mãe nessa hora estava por perto, correu e foi buscar para o Heriberto um copo de água com açúcar para que ele bebesse e, mais calmo, quem sabe pudesse dar uma explicação. Afinal de contas, o que estava acontecendo? O que estava vendo? Por que ele ficou tão nervoso? O que era? Bebeu a água, se acalmou. Tá melhor? Tô. O que foi? Meu Deus, eu tô passado. O que foi, Heriberto? Não é possível. Essa senhora da foto é a sua avó, a dona Rosinha, tão comentada, tão falada? Sim, é ela sim, Heriberto. Por quê? Meu Deus, tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. O que foi? Eu vou contar. Olha, quando eu terminei de sepultar a Lete, a minha mulher, eu ainda muito choroso, abatido. Eu estava saindo pelo cemitério, passando pelas sepulturas, me lembro que era fim de tarde. Quando eu olhei debaixo daquela frondosa árvore, eu vi uma senhora, uma mulher. Eu nunca tinha visto aquela senhora, mas eu a vi assim, com tanta presença, parecia até que ela tinha uma luz, sei lá. E aquela senhora retribuía o meu olhar, eu até tentei desviar o olhar dela. E de repente, ela me chamou pelo nome. Heriberto, eu não acreditei, porque eu não a conhecia. Será que não estou me lembrando? Alguém que não vejo há muito tempo? Heriberto, eu nem respondi de tão passado que eu fiquei, e ela me chamou pela terceira vez. Heriberto, eu parei, ainda boquiaberto, e ela falou: calma, sua esposa está muito melhor agora. Ela sofreu muito, a Arlete sofreu muito, coitada. Heriberto, ela pagou todas as suas faltas e com sobra. Ela descansou. A Arlete está bem, está em paz. E você sabe, Heriberto, quem tem a paz, a deseja para todo mundo. E ela deseja, especialmente para você, Heriberto, toda a paz, toda a felicidade do mundo, ao lado da Marília. O quê? Essa hora eu assustei. O quê? Marília? Isso que você acabou de ouvir. Marília, Heriberto. A Marília sempre te esperou e ainda te espera para te fazer feliz e para ser feliz. Então, acalma o seu coração. Sinta toda a força do amor. Seja feliz, porque esse é o desejo sincero da Arlete, a sua mulher, do outro plano. Deseja a você e a Marília toda a felicidade. Ouviu? E aí, ela sai a caminhar. Eu ainda pensei em ir atrás e pensei: meu Deus, nossa, será que isso é real? E quando eu olhei,
Não vi mais. E eu demorei para ligar o motor do carro. Tão passado que eu estava, pensando em tudo. Pensando naquilo tudo que havia me acontecido. Demorei para ligar o motor do carro. E depois que eu liguei, pensando ainda, nossa, eu tinha muito que pensar. Tudo que havia me acontecido. Só que aquela senhora não saiu do meu pensamento. Aquela mulher não saiu do meu pensamento. E 3 dias depois, eu voltei a sonhar com essa senhora. E era ela, Dona Rosinha, sua avó. Eu voltei a sonhar com ela. E como esquecê-la, a sua luz, o seu olhar. Era ela. Aqui, ó, na foto, tô olhando para ela. Eu não iria esquecê-la nunca. No sonho, ela, Dona Rosinha, ela disse que tinha vindo buscar a Lete, a minha mulher. Nessa hora eu fiquei meio confuso, buscar como? Mas ela me fez entender que era o que a Lete queria, buscava. Era o que a Lete mais pretendia. Aí, no próprio sonho, eu senti meu coração acalmar. Foi ela, Dona Rosinha, sua avó. Você acredita? Lógico que eu acreditava. Em verdade, quando o Heriberto acabou de contar essa história, começamos todos a chorar. Especialmente eu. Eu senti a minha avó tão presente. Ela tinha falecido, mas ela era tão presente na minha vida. E ela tinha prometido que iria me ajudar. Eu só não sabia de que forma, de que jeito, mas ela havia me prometido e realmente fez, do jeito que ela tinha prometido. São mistérios, e há tantos entre o céu e a terra que a gente não consegue compreender. Estou agora com o Heriberto, graças a Deus, e feliz, junto com o nosso filho Davi. Formamos uma família saudável e feliz. E não raro eu sinto a presença da minha avó Rosinha. Ela continua presente na minha vida. Continua muito presente. Eu digo que a minha avó foi aquela que voltou para me ajudar, mesmo depois de morta. Ela morreu e voltou para me ajudar. Será que alguém teria vivido essa experiência na vida? É isso que eu quero que você comente aqui, agora nesse canal. Você já teve a ajuda de alguém que passou para o outro lado do mistério? Por favor, eu tive a ajuda da minha avó Rosinha. Confie, tudo que eu escrevo aqui é a mais real, a mais verdadeira das histórias. Foi assim. Manda o teu comentário, por favor. E não se esqueça, se inscreva no canal, é muito importante. O canal ganha importância, pujança, e aí o Paulinho Boa Pessoa receberá muitas outras cartas e contará muito mais histórias interessantes. Assim, se achou a minha legal, ele vai receber outras. Então entra, se inscreva no canal, dá o teu joinha, acione o sininho.